Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre a Wiz, mas antes, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra certinho todos os aportes e todos os investimentos que eu já fiz até o momento nessa carteira. Bom, e sem mais enrolação, vamos começar a comentar um pouco sobre a Wiz Soluções e Corretagens de Seguros S.A. É uma empresa que atua principalmente no setor de corretagem de seguros, tem um patrimônio líquido de mais ou menos 382 milhões e 701 mil reais. É uma empresa que tem um PL já um pouco menor, porém o valor de mercado da Wiz é de mais ou menos 1,3 bi. A dívida bruta da empresa hoje é de cerca de 233 milhões de reais, porém o caixa da Wiz é de cerca de 218 milhões. Ou seja, a empresa tem uma quantia de caixa aí bem interessante, suficiente para pagar a maior parte da sua dívida bruta. Com isso, a dívida líquida hoje é de cerca de 15 milhões. Sobre o segmento de listagem da Wiz, é o novo mercado, também é o mais alto nível de governança, isso também já dá bastante conforto para os acionistas de longo prazo da Wiz. Hoje o free float da empresa é de 47% mais ou menos. E falando aí um pouco mais do free float, a Wiz no total tem 159.907.282 ações, são todas ordinárias, pois a Wiz faz parte do novo mercado. E os controladores da Wiz basicamente são dois, um detém aí mais ou menos 27,88% das ações totais e o outro detém cerca de 25%, sobra aí o free float que é um pouco mais de 47%, ou seja, a maior parte das ações da Wiz hoje estão sendo negociadas no dia a dia na Bolsa de Valores. E sobre a cotação da ação da Wiz, o preço hoje é de mais ou menos R$ 8,20. Pegando aí a cotação de 2021 para cá, essa ação vinha subindo bastante, ultrapassando inclusive aí o valor de R$ 16. Porém, ocorreu o rompimento do contrato da Caixa, que era uma das principais fontes de receitas da Wiz, e a ação começou a cair e cair bastante, e hoje está mais ou menos nesses patamares de preço aí de R$ 6 e R$ 8. Considerando a cotação atual, o dividend yield da Wiz é de mais ou menos 7,17%. Mas além, vamos comentar um pouco mais sobre os dividendos da empresa. Recentemente também foi divulgado os resultados do terceiro trimestre e temos aí grandes notícias. Após o rompimento do contrato da Caixa, a Wiz vem passando aí por uma reestruturação e está saindo aí boas notícias, novas aquisições e crescimento nos seus ramos operacionais. Um destaque foi justamente esse, crescimento e edificação do portfólio. Foi mais um trimestre de crescimento na parceria com a BMG Corretora. Ocorreu também novas aquisições, uma foi da Polishop Seguros, que já está consolidado nesse resultado. A Wiz também realizou uma nova aquisição através da Wiz Conseg, onde adquiriu o controle acionário das corretoras do grupo Lilac. Também ocorreu a aquisição da Promotiva, ou seja, mais um trimestre que a Wiz fez novas aquisições. O grupo Wiz em geral tem várias empresas dentro do seu portfólio e dá de ver que a empresa está se mexendo logo após aí o rompimento desse contrato da Caixa. Está buscando novos caminhos para a sua expansão. Fator também muito interessante, a empresa saiu um pouco aí dessa zona de conforto e já dá de ver através desses destaques que aparentemente já está tendo uma recuperação dos seus resultados. Agora falando um pouco aí da parte numérica, temos os principais resultados e indicadores financeiros desse terceiro trimestre de 2022 e uma comparação com o terceiro trimestre de 2021, que ao meu ver foi um dos piores aí, pois justamente nesse terceiro trimestre já não tinha mais receitas que vinha da Caixa Econômica. A receita líquida desse terceiro tri de 2022, excluindo já as comissões, fecharam aí em mais ou menos 191 milhões, cresceu cerca de 23,6% comparado ao terceiro tri de 2021. O EBITDA gerencial, mais ou menos 134 milhões, cresceu também mais ou menos 104%, foi um baita crescimento, bem como a margem EBITDA fechou em mais ou menos 70,5%, baita indicador também da empresa. O lucro atribuído ao controlador fechou em 52,2 milhões, cresceu também cerca de 137%, que no mesmo trimestre do período anterior foi de apenas 22 milhões. Baita crescimento esse dos resultados da Wiz, a empresa realmente vem se mexendo e melhorando aí o seu operacional. Agora, no consolidado, considerando os 9 primeiros meses, o lucro foi de mais ou menos 121 milhões contra 152 milhões nos primeiros 9 meses de 2021. Houve uma queda de mais ou menos 21%, mas aqui ainda tinha aí receitas referente ao antigo contrato com a Caixa Econômica.
Considerando o lucro por ação desses primeiros 9 meses de 2022, teríamos aí um lucro por ação de mais ou menos 75, 76 centavos. Se a Wiz optar por distribuir 100% dos seus dividendos nesses primeiros 9 meses, teríamos um dividend yield aí de quase 10%. Isso sem considerar o quarto trimestre de 2022, que oficialmente se encerra em 31 de dezembro. Ou seja, os resultados da Wiz estão vindo muito bons. E essa reestruturação aí que a empresa está passando já dá de ver que está tendo bons resultados. É sempre importante dar aquela conferida no fluxo de caixa para verificar se as atividades operacionais da empresa estão gerando caixa e se a saúde financeira da empresa está ok. E nesse terceiro trimestre de 2022, a geração de caixa operacional fechou em mais ou menos 43 milhões e 400 mil reais, valor inclusive superior ao mesmo período do terceiro trimestre de 2021. E considerando as atividades de investimentos, financiamentos e operacional, o fluxo de caixa fechou positivo em mais ou menos 22 milhões de reais. E sobre os resultados dos últimos anos, notem que havia um crescimento bem interessante nas receitas da Wiz, porém desde aí o final do ano de 2020, início de 2021, começou o declínio nas receitas, principalmente por conta do rompimento do contrato com a Caixa Econômica Federal. E nesse ano de 2022, em geral, a Wiz vem conseguindo recuperar suas receitas, bem como o lucro líquido, que atingiu a mínima aí no terceiro trimestre de 2021, porém já está também subindo e indicando que essa tendência de crescimento deve continuar ocorrendo para os próximos anos. É uma empresa que passou por uma reestruturação após esse período de rompimento do contrato da Caixa, e já dá de ver que os resultados estão vindo e a empresa começou a se mexer. Fatores bem positivos, mas óbvio que existe também risco, até porque é uma empresa respectivamente pequena. Agora falando aí um pouco de dividendos, de 2018 para cá, basicamente ocorreram dois tipos de distribuição de lucro. Ou a empresa distribuiu 100% do seu lucro líquido, ou a empresa distribuiu 50%. Isso ocorreu nos últimos 4 anos. Com isso, temos uma média de mais ou menos 75%. Nesse ano de 2022, oficialmente ainda não ocorreu nenhuma distribuição referente a esse ano e o payout está zerado. Provavelmente a empresa deve anunciar nos próximos meses ou quando oficialmente encerrar o ano de 2022, quando divulgar os resultados do quarto trimestre. Acredito que a empresa deva se manter nesse patamar aí de mais ou menos 50% após essa nova reestruturação, até porque está utilizando o caixa para novas aquisições, distribuindo 50% do seu lucro líquido, considerando a cotação atual. Acredito que após a consolidação do resultado do quarto trimestre, a empresa deva ter um dividend yield aí de mais ou menos 6%, o que ao meu ver é uma baita distribuição de dividendos. E se por acaso o payout se mantiver aí em 100%, aí sim o dividend yield deve passar inclusive os 10%. Agora temos aqui os principais indicadores de Wiz. O dividend yield hoje é mais ou menos 7%, por si só já é um bom retorno sobre o investimento. Lembrando que não teve nenhuma distribuição ainda referente ao ano de 2022. O preço sobre o lucro é de 8,68. Também é um baita indicador. Em menos de 9 anos, a Wiz gera de lucro líquido a sua cotação atual, considerando o preço da ação atualmente e o lucro por ação, que hoje é de 0,98. O P sobre VP é de 3,12. O patrimônio líquido da empresa até que é pequeno comparado ao passivo e ao ativo. Porém, como a empresa é bem lucrativa, eu diria que não é nenhum fator de risco nesse momento. Assim como a BB Seguridade tem também um P sobre VP mais alto. Sobre o endividamento da empresa, já mencionei no início do vídeo, está bem controlado, a empresa não tem tanta dívida, até porque hoje o caixa é bem alto. A margem líquida é de mais ou menos 17,81%, caiu um pouco após o rompimento do contrato da Caixa, hoje está subindo, a empresa está se tornando cada vez mais eficiente. O ROI é 35,93% e o ROA 7,84%. O ROI até que está bem alto, o ROA já nem tanto assim. Indicadores de crescimento eu já mencionei anteriormente, tanto a receita como o lucro estão crescendo cada vez mais, principalmente devido a essa reestruturação após o rompimento do contrato da Caixa. Eu acredito que é uma ação que tem os seus riscos, porém a empresa está indo muito bem, no caminho certo, e os últimos resultados estão vindo aí cada vez melhores. Mas obviamente esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rápido comentando brevemente sobre a situação atual da Wiz. Se gostou do vídeo, peço que deixe o seu gostei, pois ajuda o vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.